Eu não sou tão acostumado assim de fazer vídeo no freestyle, tanto que geralmente meus vídeos são mais roteirizados. Só que o que tá acontecendo com São Paulo hoje? As notícias que acabaram saindo aí nos últimos dias, nos últimos meses, eu tive que fazer. Porque, cara, o São Paulo está jogado pelas traças. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Meu nome é Bernardo, você está no Imparcial Futebol Clube. Seja muito bem-vindo. Peço que você apoie esse projeto com seu like, com seu compartilhamento, com a sua inscrição, com seu comentário, tudo mais. O vídeo que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo depois do vídeo do FIFA The Best, que deve sair provavelmente amanhã. E, cara, eu fui ver algumas notícias, uma quantidade de coisa que tá acontecendo com São Paulo que é bizarra. Você começa, né, falando das quatro linhas primeiro. Você começa com um time extremamente desfalcado. E não só desfalcado, mas com desfalques seríssimos. De nego ter que aposentar. O Oscar não volta mais a jogar. O Oscar tá aposentado por causa de uma lesão. O cara teve arritmia cardíaca, sei lá, o problema no coração. Cara, ele teve que parar de jogar, velho. Quantos outros mais? Luiz Gustavo, Lucas, jogadores que são extremamente importantes pro time do São Paulo e que desfocaram o time. E, cara, essa situação é muito complicada para um time que depende desses caras, porque se você não tem os seus principais jogadores dentro de campo, você não vai ter uma qualidade técnica decente e as vitórias não vão vir. Porque aí o treinador tem que se virar como pode, acaba que as vitórias não vêm. Você tem em agosto um transfer ban pela FIFA por causa de uma dívida que não foi paga pelo São Paulo. E aí o São Paulo acaba não podendo usar os seus jogadores, né? Não podendo contratar novos jogadores. E isso para um time que já está fragilizado, isso é um BO, isso é um problemaço. Se eu não me engano, pelo que eu li aqui, são dívidas que não foram pagas para o Cerro Porteño. Então, se eu não me engano, a respeito do Caleri, mas quem souber aí nos comentários pode me corrigir, né? Então, isso acaba prejudicando bastante a gestão. Você tem problema de arbitragem no jogo contra o Palmeiras. Você tem aí uma demissão de um técnico que sempre é algo que afeta o futebol do clube. E não tem jeito, o Hernan Crespo volta pro São Paulo e eu não sei responder se ele ajuda ou se ele atrapalha. A única coisa que a gente sabe é que o São Paulo não vai jogar Libertadores ano que vem. O São Paulo vai jogar de novo a Sul-Americana. E cara, e aí beleza, né? Você tem a declaração do Luiz Gustavo depois da derrota contra o Fluminense, que ele fala de responsabilidades assumidas de cima para baixo. Você tem ele falando que o time merece uma direção de uma vez por todas. E que, cara, são declarações muito fortes. São declarações que podem expor pessoas. E acaba que depois dessa declaração, principalmente para um cara que não estava rendendo, mano, você não fica no clube. O cara não vai ficar no clube. O Gustavo provavelmente não deve ficar no clube, né? E aí, cara, você acaba tendo esse monte de coisa. Você tem o fato de que o São Paulo termina 2025 sem jogar no Morumbis por causa de show. E isso afeta muito as receitas do clube, porque, querendo ou não, parte de uma receita de clube é a torcida indo no estádio. E para você sair do Morumbis, que vamos pôr assim numa média, coloca aí 40, 50 mil pessoas no estádio. Para você ir para uma Vila Belmiro que comporta 20 mil, 25 mil pessoas, é um rombo nas receitas do clube que são muito pesadas. Eu até hoje não entendo por que ninguém tá falando a respeito do Pacaembu. O Pacaembu, ele tá meio parado, ninguém fala nada dele. E, enfim, né? Mas fica aí, isso fica para um outro momento. A gente não tá falando a respeito disso.
Mas, querendo ou não, isso acaba afetando a questão do clube e tudo mais. Até aí, tá. Beleza. E olhem as aspas que eu estou colocando aqui. Inclusive, só uma informação para poder completar. O São Paulo, ele foi liberado do transfer ban mais ou menos no início de dezembro. Então ele pode voltar a contratar jogadores, só que querendo ou não, durante esse período todo fica uma questão meio complicada, né? E aí, beleza, né? Passamos essas situações, acabou o campeonato, legal. No dia 12, saiu aí na mídia uma questão que profissionais do clube estavam usando canetas emagrecedoras em jogadores que estavam fora de forma. E até jogadores voltando de lesão. Inclusive, essas canetas possivelmente irregulares. Ou seja, os profissionais de saúde do São Paulo estavam usando essa questão de... Cara, eu não vou saber... Aqui, eu lendo a notícia, o clube emitiu uma nota de repúdio falando a respeito dessa falsa polêmica. Porque tudo tá regularizado. Mas se isso é verdade, se teve gente dentro do clube que usou fake Monjaro, cara... E é uma questão que, tipo assim, eu tenho muito medo desses medicamentos, porque é um uso muito irregular, é um uso que talvez não era para ser usado, e que existe uma possibilidade disso trazer um efeito colateral, porque ainda não é um remédio que talvez a gente não tenha tanto conhecimento assim, sabe? Então é muito complicado, parece muito jogada de desespero e tudo mais. O clube tira essa polêmica, e ok, pode ser que não tenha acontecido, só que apenas do fato de surgir um rumor disso acontecer, isso mostra que temos algum problema no departamento de futebol do São Paulo, no departamento médico do São Paulo. Porque os seus jogadores não estão conseguindo voltar de lesão bem, eles não estão conseguindo ter uma sequência de jogos, e você está precisando apelar para caneta emagrecedora, para medicamento, coisa que o atleta esportivo, ele naturalmente, ele precisaria já estar com uma certa forma física. Então isso é muito pesado. E aí, beleza. 2 dias depois, famoso ontem, né? Isso aí, 3 dias depois, desculpa. No dia 15, acaba aparecendo um áudio de um suposto esquema clandestino de venda de camarote no Morumbi durante show. E o problema é que teve diretor que foi afastado do cargo. Cara, quando você tem vendas irregulares de camarote em show no estádio que pertence ao seu time, já é um problema. Agora, com esses vendedores fazendo parte da diretoria do clube, cara, isso é bizarro. Isso é doideira. Acaba que essa questão, essas pessoas já foram afastadas. E, mano, isso não se faz, velho. O São Paulo é um clube que tem muita tradição. O São Paulo é um clube gigantesco, cara. Isso não se faz. O São Paulo tem uma torcida muito apaixonada. E, cara, estão sucateando o São Paulo. Olha a situação onde o São Paulo tá. O São Paulo, ele já não disputa mais um título, já tem quanto tempo? Já tem o quê? Quanto que foi aquela Sul-Americana da LDU? Foi tipo 2022. Foi 2020... não foi a LDU não. Foi Independente Del Valle. 2022, cara. Já tem 3 anos que São Paulo não chega numa final de Sul-Americana. E detalhe, antes disso só tinha o Brasileirão. E aí, desde tipo, o quê? Desde 2012,
O máximo que ganha é uma Copa do Brasil, cara. Então olha a situação de um clube que tem uma história gigantesca, de um clube que tem uma torcida apaixonada, de um clube que era exemplo de gestão há 15 anos atrás. Enquanto eu estava pesquisando para trazer essa situação, eu vi uma notícia de 15 anos atrás dizendo que a diretoria do São Paulo, a gestão do São Paulo era exemplar, que não tinha susto. E você olha isso 15 anos depois para a situação que o São Paulo tá. Mano, isso é bizarro. Então, mano, se é uma questão que é muito complicada, porque se os problemas estão vindo da parte de cima do clube, então não adianta trocar treinador, não adianta trocar jogador, não adianta trocar departamento médico, não adianta trocar isso tudo. Tem que começar pela parte de cima. Se os problemas estão vindo de cima, não adianta você querer trocar as peças de baixo. Porque a única coisa que vai acontecer vai ser um paliativo, vai ser algo que vai postergar o inevitável. E o São Paulo, e isso eu falo como um cara que admira o futebol, tanto o futebol brasileiro como o europeu, cara, o São Paulo acabando, uma boa parte da história do futebol brasileiro também se perde. E isso é muito terrível o que está sendo feito pela diretoria de São Paulo. E que em 2016 possam acontecer mudanças significativas para o clube poder voltar a disputar grandes títulos e até ganhar eles. Enfim, vídeo feito meio na emergência, então pode ter muita coisa aqui que eu tenha falado que possa ter sido errado. Se eu falei alguma bobagem, vocês têm a liberdade de me corrigir nos comentários. E vamos conversar. Você que é torcedor do São Paulo, me dá seu parecer do que você tá achando, se essa diretoria ela precisa sair, o que precisa trocar, o que precisa ajustar no futebol de São Paulo. Vamos conversar. Deixa o seu like, deixa o seu compartilhamento, deixa a sua inscrição. E é isso. Vamos criar um ambiente de debate saudável a respeito de futebol. E tentando ser o mais imparcial possível, com algumas opiniões questionáveis, mas tudo bem. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que Deus abençoe vocês, principalmente a torcida do São Paulo, cara. Que Deus abençoe todos vocês.